falar sobre o que ninguém te conta sobre ser psicóloga clínica? Olá, eu sou Laura Bertolin, sou psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental, pesquisadora e professora. Eu estou nesta e nas outras redes com o objetivo de compartilhar conhecimento e um pouco do meu dia a dia como psicóloga clínica. Tem muita coisa que ninguém te conta sobre ser psicóloga e que você aprende a duras penas. Que eu aprendi, vi minhas amigas aprendendo, vi minhas alunas aprendendo a duras penas também. Mas que eu vou te contar por aqui, porque eu sei que é uma dor da maior parte de nós. Para não ser bem generalista, não falar assim que é, nossa, todo mundo, mas a maior parte de nós eu sei que enfrenta essas dores. A primeira delas é com as burocracias da clínica. A clínica envolve muitos pormenores. Então, a gente precisa pensar em elaborar documentos psicológicos, a gente precisa pensar em pagar impostos, captar pacientes, agendar os nossos atendimentos. A gente tem que cuidar de muitas coisas. E agora eu já emendo com a segunda coisa que eu ia te falar, é que você acaba tendo que se envolver em muitas funções que às vezes a gente imagina que nem seriam nossas. Quando a gente fala sobre burocracias, tem muita coisa que é do nosso trabalho, né? Então, construir os documentos psicológicos, captar pacientes, mas tem muitas coisas que a gente pensa que, caramba, a gente não tem braço para isso, poderiam ser outras pessoas fazendo, e muitas vezes o profissional que está no início não consegue contratar uma equipe para ajudar. Às vezes nem faz sentido para aquela pessoa contratar uma equipe, mas são muitas funções que a gente exerce que às vezes a gente nem percebe o que a gente tem a ver com isso, né? Então, quando a gente mesmo, enquanto profissional autônomo, paga os nossos impostos, a gente precisa entender sobre contabilidade. Quando a gente faz o agendamento dos pacientes, a gente recebe os pacientes, a gente muda as coisas da agenda o tempo inteiro, né? A gente faz uma função também de secretária, muitas vezes, e o quanto de tempo isso toma da gente. Quando a gente faz a nossa organização financeira e a gente organiza as cobranças, a gente envia lembretes para os pacientes de que eles precisam realizar o pagamento, a gente emite os recibos, né, que agora são pelo Receita Saúde, já cheguei até a falar sobre isso com os meus alunos do início da jornada Psi, ou quando a gente emite as notas fiscais, né, quando a gente é PJ, quando a gente faz tudo isso, a gente acaba se ocupando de funções que vão além do que a gente geralmente imagina na faculdade ou logo que a gente se forma, que uma psicóloga clínica faria. Porque é isso, a gente acaba ficando incumbida de funções diversas. Uma secretária, um contador, a equipe do marketing, né, acaba sendo a gente também, quando a gente fala de captação de clientes no digital, de fazer posts, de ter ideias para post, de construir o conteúdo, nossa, são tantas coisas. E poucas vezes a gente fala sobre isso, né, esses empecilhos que a gente tem de como a gente pode organizar a nossa agenda para atender, estudar e ainda cuidar de tudo isso. Tudo isso entra em horas de trabalho. Quando você pensa no tempo que você quer passar por dia trabalhando, essas atividades tomam muito tempo da gente e pouca gente fala sobre isso. Então, a gente precisa considerar essas atividades também no nosso dia de trabalho, quando a gente antecipa aí a nossa carga horária de trabalho, senão fica muito difícil pra gente. Confiem no que eu tô falando, isso aqui é dica de amiga, de alguém que já se estressou muito com o WhatsApp, já se estressou muito com cobrança, com agendamento. É desafiadora. No final a gente dá conta, a gente descobre a nossa melhor forma de fazer isso, a nossa melhor estratégia, mas é muita coisa. Se você não tá começando numa clínica que tem secretária ou com um contador, putz, é muita coisa. Se organize para entender que isso é a hora trabalhada também. Certo. Outra coisa que pouca gente fala é sobre o vínculo terapêutico, como a gente enfrenta dificuldades de vínculo com os nossos pacientes. Uma coisa que eu já abri para vocês e já abri para os meus alunos diversas vezes é que uma dificuldade que eu enfrentei logo que eu iniciei a minha prática foi de perceber que eu precisava impor limites para os meus pacientes. E eu fiquei, cara, como que eu posso fazer isso, sendo que é muito desafiador fazer esse movimento, já que eu nunca fiz na minha vida pessoal, assim, de impor limites nas minhas amizades, nas minhas relações. E a gente percebe que essas relações pedem por limites, essas relações pedem por posicionamentos fortes, muitas vezes. Então, você vai fazer cobrança do paciente, você vai dar feedback, você vai receber feedback, você também precisa tolerar o desconforto de eventualmente receber um feedback negativo sobre o seu trabalho. Então, você precisa conseguir ter conversas difíceis com seus pacientes. Seu paciente fica inadimplente, seu paciente falta, você vai puxar essas conversas com ele. Então, olha só que desafiador, né? Pra gente que passa a vida inteira sem se posicionar, sem colocar limites, precisar
desenvolver uma relação em que isso acontece, em que, inclusive, a gente é modelo para esse paciente, quando a gente conduz isso de uma maneira efetiva. Que desafiador e que importante esse papel. Então, muitas vezes é nesse momento que a gente se depara com algumas dificuldades nossas da vida pessoal, transbordando para os atendimentos e precisa conseguir manejar essas dificuldades. Então, é desafiador, mas é recompensador. Por isso que a gente faz supervisão, por isso que a gente faz terapia pessoal quando a gente começa a atender, porque isso é importante. Porque muitas dificuldades vêm à tona e elas vão além de dificuldades simplesmente teóricas. Isso é uma coisa que pouca gente fala. Então, ter conversas difíceis, fornecer feedbacks, receber feedbacks, definir acordos para o processo, né, contornos para o processo terapêutico. Eu, cada vez mais, vou delimitando no meu contrato com os meus pacientes mais critérios, mais aspectos aí que eu gosto de acrescentar, que eu gosto de combinar com eles, porque a gente vai percebendo ao longo do tempo que mais acordos precisam ser estabelecidos para que uma boa relação ali se concretize. Então é muito desafiador, a gente fala pouco sobre isso, mas esse é um ponto que eu te diria também para ter cuidado. Assim, ninguém fala, mas é importante. Cuida do seu contrato terapêutico. Cuida do quanto você deixa de impor limites nos seus atendimentos, do que você permite que seu paciente faça ou não. Isso é super importante. E isso é terapêutico para os nossos pacientes. Quando a gente consegue fornecer isso para eles, a gente está sendo terapêutico com eles. Então, são aspectos que ninguém te fala, mas que fogem do habitual da psicologia clínica. Quem dera a ideia da psicóloga clínica, eu não ia gostar muito, assim, mas quem dera para a maior parte de nós fosse só aquilo que o senso comum pensa, né? Da profissional ficar ali sentada, ouvindo e anotando alguma coisa na prancheta. É muito mais do que isso. Tem muita coisa que a gente só percebe na prática, tem muitas funções que a gente exerce. E não é à toa que tem muitos profissionais da psicologia em sofrimento, porque é um trabalho que é duro, é um trabalho que é desgastante, tem muitas funções que a gente precisa exercer. Por isso também, entender com cuidado a nossa agenda, as nossas possibilidades, os nossos recursos. Isso tudo ajuda a gente a se proteger de um sofrimento maior com relação ao nosso trabalho. Espero que tenha feito sentido para vocês. Estou aqui sempre com gatos em cima de mim. Mas se tiver feito, me contem aqui embaixo, que eu vou adorar saber. E não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, que semanalmente a gente tem novos vídeos. E é isso, te vejo no próximo. Tchau, tchau!